Boa noite, graça e paz a todos e todas. Agradeço ao pastor Josemar pelo convite e poder trazer um estudo sobre a síndrome do pânico. Agradeço pela confiança. Meu nome é Sérgio Sangioli, sou pastor congregacional desde 2002, sou pastor aqui na cidade de Nazaré da Mata e também tenho atuado na clínica psicológica na nossa cidade em Nazaré da Mata, tá bom? Então, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade muito comum. E normalmente ela vem acontecer quando as pessoas vitimizadas por esse problema, ela começa a negligenciar sinais, problemas que vêm acontecendo em sua vida. Normalmente um trauma, uma perda, a pessoa se submeteu a uma determinada situação de estresse e ali aquela pessoa travou naquele momento. É interessante a gente observar que a síndrome do pânico, o ataque do pânico de modo geral, é um mecanismo de defesa. Então, todo ser humano, ele tem o hábito de querer viver. Então, a síndrome do pânico, quando o ataque do pânico dá sobre a pessoa fica desesperada. E aí, ela começa a sofrer com sinais físicos. E ele vai sentir diversos sinais físicos que vão acontecer. Mas, normalmente, dá-se um transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela faz o indivíduo sofrer antes do tempo. Então, ansiedade, medo, são coisas normais da nossa vida. Todos nós enfrentamos medos. E os medos nos deixam vivos. Para você ter ideia, o gato, quando se depara numa situação de medo com um cachorro, a primeira coisa que ele faz é se encolher, se arrepiar todo. E ele faz aquilo ali, rapidamente, para poder saber como vai reagir diante da situação. Ele está com medo, não pense que o gato não está com medo, não. Aí ele pode fazer duas coisas. Ou ele vai enfrentar a situação, no caso, o cachorro, ou ele vai correr. Então, o medo, ele faz parte da nossa vida. Agora, o medo, ele pode se tornar patológico. Então, justamente, a situação do medo patológico leva as pessoas ao sofrimento e à ansiedade generalizada. Então, passando por uma situação de estresse, como já falei, pode levar o sujeito, a sujeita, a pessoa, a acontecer de ter esses problemas. Mas um fato interessante que nós precisamos prestar atenção é que no ataque do pânico, a gente acha muitas vezes que só pode ocorrer com pessoas descrentes. A depressão, a ansiedade, as fobias, são normalmente momentos traumáticos que o sujeito enfrenta. E aí, quando ele enfrenta esses traumas, normalmente a pessoa tende a se defender. E aí, muitas vezes, ela, quando passa por uma situação de estresse, ela passa a ter medo. E aí o medo atormenta a pessoa. E, obviamente, o sujeito, quando tem o ataque do pânico, porque o crente acha que não tem, que ele está isento a isso. Mas se ele negligencia o sono, se ele negligencia hábitos saudáveis, nós estamos vivendo uma situação de, como eu poderia dizer, de preguiça muito grande ou de ativismo muito grande. Hoje em dia é muito comum nós não nos exercitarmos, e me faz lembrar que eu trabalhei na minha pesquisa da faculdade sobre nomofobia, o medo irracional de ficar sem o uso do celular. Então, as pessoas começam a negligenciar a sua saúde por causa de tecnologia. Então, você passa em qualquer esquina, em qualquer casa, sempre tem uma pessoa sentada na frente de um celular. E normalmente se diz que não se tem tempo para poder cuidar da sua saúde. Mas se você for pensar o tempo que a gente dá às redes sociais e ao celular, poderíamos utilizar esse tempo em caminhadas, em coisas que vai nos trazer benefícios para a nossa saúde. Então, estamos vivendo de uma maneira muito sedentária. E o sedentarismo, ele tem provocado
muitos problemas de ansiedade. Então, nós já tivemos as colegas anterior falando sobre a questão da ansiedade, e aí a ansiedade, ela é normal, todo mundo tem ansiedade, mas quando essa ansiedade passa a ser muito exagerada, ela passa a trazer tormento para a vida da pessoa, e aí muitas vezes a pessoa não consegue funcionar sozinho, e ela precisa de ajuda de terceiros. Existem dois caminhos quando a pessoa tem a ansiedade. Eu digo dois caminhos que quando a pessoa chega a ter um transtorno de ansiedade, a ter uma ansiedade generalizada, um problema de ansiedade que sai do controle, então tem dois caminhos. O primeiro dele é a psicoterapia. O segundo é a medicalização. Mas como a gente tem vergonha de falar sobre os nossos medos, nossos desejos, porque nós vivemos numa sociedade onde a fragilidade parece ser, de fato, uma coisa que não existe. A gente quer ser forte, a gente quer ser bonito nas redes sociais. A gente só vê foto bonita, só vê gente bonita no Instagram, no Facebook. Né? A gente só coloca coisas boas, como se a gente não tivesse dias maus. E aí, como consequência disso, nós passamos a trazer problemas para as nossas vidas. Então, como a gente traz esses problemas, a gente procura normalmente fugir de tratar do problema, porque o transtorno de ansiedade vai levar muitas vezes o sujeito a pode ter um ataque de pânico. E um ataque do pânico não é coisa boa. Tá? Eu vou dar para vocês alguns sintomas, alguns sinais e sintomas do ataque do pânico. Mas crente, quando tem problema de saúde, né, por exemplo, você tem problema de pressão, normalmente nós utilizamos um clínico geral, um endocrinologista ou um cardiologista. E aí vamos ao médico, chegamos lá, ele nos receita a medicação e a gente toma, porque o médico diz que se a gente não tomar, a gente pode ter um AVC, uma complicação cardíaca e vir a óbito. Então, chega numa certa idade, e dependendo da nossa herança genética, essas coisas acontecem mais facilmente. A diabetes é um exemplo disso. Nós convivemos com a diabetes, mas quando se fala de tratar da mente, a gente tem, um tabu. Nós achamos, normalmente os crentes, acham que crente não adoece e que a mente não adoece. Veja só, quando a gente tem problema de visão, a gente utiliza óculos. Quando a gente tem dor de cabeça, a gente toma um comprimido. Então, quando a gente tem problemas de saúde mental, a prevenção é o melhor remédio. Mas psicoterapia é algo caro. Psicoterapia é algo caro e, ao mesmo tempo, de difícil acesso no Sistema Único de Saúde. Mas existe, por exemplo, faculdades, como a faculdade que eu estudei, a Faculdade Estácio, a Faculdade Federal, ali a Uninasal, a Fafiri, a Fácio e tantas outras que trabalham com curso de psicologia, normalmente tem atendimento psicológico a preços populares. Por exemplo, a Estácio é de graça. Mas algumas faculdades cobram R$10, R$20 por sessão. E aí a gente tem vergonha de falar sobre os nossos medos, sobre aquilo que nos atormenta. E achamos e demonizamos muitas vezes as questões de saúde mental. Nós negligenciamos o nosso corpo, nós negligenciamos a nossa mente. Na filosofia vai se dizer, né? Mente sã, corpo são. Mas se eu não cuido da minha mente, então, consequentemente, eu vou passar por situações complicadas. Mas é interessante a gente pensar sobre o enfrentamento do pânico. Como eu posso enfrentar o pânico? Antes de eu dizer para vocês como eu posso enfrentar o pânico, eu vou dizer os principais sintomas, sinais e sintomas do pânico, tá certo? Primeiro, uma das primeiras coisas que acontece quando a pessoa tem um ataque do pânico é a palpitação. A pessoa fica tão desesperada, tão atormentada com aquele medo, com aquela ansiedade, que ela sente taquicardia. O seu coração bate descompassadamente. Parece que a pessoa vai ter um ataque cardíaco. Então, normalmente as pessoas confundem.
E algumas pessoas chegam a confundir o ataque do pânico com possessão demoníaca, porque às vezes a pessoa, como também acontecia com as pessoas que têm problemas de epilepsia, porque a pessoa tem convulsão, né? E a convulsão faz a pessoa perder o controle da situação. Antigamente a epilepsia era tratado como doença do demônio. E as doenças mentais, de um modo geral, a gente quer dizer que é o demônio. Mas assim, preste atenção. Se você sente taquicardia, seu coração bate descompassado, sudorese, você começa a suar frio, uma sensação de sufocamento, de aperto aqui no seu pescoço. Você começa a ter espasmos musculares, tremer todo, dor no peito, que você pensa que vai infartar. E algumas pessoas têm náusea, desejo de vomitar, às vezes tem calafrio. Né? Então, a sensação de dormência, de formigamento. Preste atenção. O medo de morte é iminente. Esse medo de morte ele vem sobre a vida do sujeito e o sujeito acha que vai morrer. É uma sensação de desespero muito grande. As pessoas esquecem, né? Porque no ataque do pânico as pessoas esquecem, por exemplo, de racionalizar. Eu não tenho problema de coração. Ninguém na minha família tem problema de coração. Eu não tenho problema de pressão. Então, obviamente, a pessoa não vai morrer. Mas, normalmente, ela tem um medo de perder o controle, né? E medo de morrer. Então, quando ela perde o controle, a perda da situação leva a pessoa a ter um ataque do pânico. E o ataque do pânico, ele tem hora de começar e hora de terminar. Normalmente, a gente na psicanálise vai dizer que algumas pessoas, às vezes, querem chamar a atenção de alguma maneira. Porque algumas pessoas, quando tem alguns sintomas, alguns sinais, algumas coisas que acontecem com ele, normalmente essas pessoas têm ganhos. Eu tenho um problema com um cachorro aqui, né? Um cachorro acha de latir. Sempre que eu estou gravando, ele gosta de latir. Não é meu, né? Do vizinho aqui. Então, como eu estava dizendo, normalmente a pessoa tem esse medo irracional. E ela tem ganho, às vezes, porque quando ela passa mal, as pessoas vêm em direção a ela. Mas muitas vezes isso é um desejo inconsciente. A pessoa não tem consciência do que está acontecendo, nem daquele seu desejo. E ela começa a chamar a atenção. A sensação que dá de morte, de desespero é tão grande que ela atrai as pessoas para ela. E aí, normalmente, as pessoas começam a dizer coisas, quem não conhece, quem não convive, vai dizer coisas que não sabe. Então, a melhor coisa quando você passa a ter esse tipo de sintomas é tentar manter a calma. E uma das coisas mais comuns que eu sempre tenho dito para os meus pacientes, para todas as pessoas, se você estiver perdendo o controle, a primeira coisa que você se esquece, veja só, que é um medo irracional. A primeira coisa que a pessoa esquece é de respirar. Eu digo respirar porque no ataque do pânico, na aceleração cardíaca, a pessoa pode até hiperventilar. A sensação, né, de ficar desse jeito, muitas vezes. Mas se você respirar pausadamente você respira. E aí você segura o ar dentro dos seus pulmões. Então, aí você segura o ar dentro dos seus pulmões, começa a respirar e solta lentamente pela boca ou pelo nariz. Mas tente soltar devagar. Você tenta pensar, raciocinar, porque você começa a ter medo, desespero, e aí você começa a pensar na morte, mas você se concentra em apenas respirar. E rapidamente você vai tomar o controle de volta. Normalmente o cidadão, a cidadã que está tendo uma crise de pânico, um ataque, ele sente muita vergonha. Ele sente muita vergonha depois do ataque, porque as pessoas começam a olhar para ele. Foi que houve? Porque, como eu falei, é um medo irracional. A ansiedade é muito grande, mas a pessoa tem um medo irracional. Ela pensa que vai morrer, mas não morre. Ninguém morre de ataque de pânico. Primeiro porque ela fica paralisada. Então, não morre por causa do ataque do pânico.
Então, se você mantém a calma, tenta respirar, e é difícil manter a calma numa hora dessa. Ninguém, preste atenção, ninguém morre porque tem ataque de pânico. Ela pode morrer de vergonha, porque depois passa e a pessoa fica com a cara assim, toda deslavada. Se vai para o hospital, o que acontece muitas vezes é, não, você tem que ir para o hospital, tem que ir para o hospital, o que chega lá é dar um benzodiazepínico, normalmente, uma injeção de diazepam, por exemplo, e manda procurar um ambulatório para procurar um médico para cuidar da questão da ansiedade. Mas veja só, como eu falei, a terapia, ela vem em primeiro lugar, né? Você cuida da saúde, em primeiro lugar, cuidar da saúde é exercícios físicos, dormir bem, se alimentar bem, evitar o sedentarismo, procurar se mover, ter lazer, ter descanso, porque se você não parar de um jeito, você para do outro. Ou você para porque para cuidar de si, ou você vai parar para tomar medicação, ir para médico e gastar dinheiro com remédio. Então, o tratamento do pânico, ele é psicoterápico e às vezes também medicamentoso. Mas a medicação só vem dar porque o sujeito fica tendo recorrência do problema. E a medicação não é para ataque do pânico, para síndrome, como vai se dizer, né? Que a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então a pessoa tem esses sentimentos que eu já falei para vocês, mas ela não vai morrer. Então ela vai tomar uma medicação para ansiedade, né? Normalmente todas essas medicações são vendidas à base de receita controlada, né? Nós psicólogos não passamos medicação. Nós cuidamos através da fala. Procuramos dar a cura ao sujeito através da fala. Então, é através do falar que a pessoa vai encontrar ali mecanismo para o enfrentamento dos seus medos e das suas fobias. Então, queridos, lembre-se, palpitação no coração, sudorese, tremores, dormência, a sensação de falta de ar, de sufocamento, sentimento de bloqueio, desconforto no peito, náusea, calafrios, você vai sentir ali um sentimento de perda do controle, né? E um medo de enlouquecer. São sinais do ataque do pânico. Então, como eu falei, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Ninguém chega no consultório dizendo que está sentindo isso, mas só sente durante o ataque. Agora, a ansiedade, o medo irracional, que a colega anterior já falou, as nossas colegas já falaram sobre isso, que nossas colegas Nayara e Camila já estiveram falando sobre a ansiedade e a depressão. Então, já são coisas demais que acontecem com o sujeito não cuida, e aí quando ele menos vê, tem o ataque do pânico. Então, normalmente o pânico está ligado a um medo, a um trauma, alguma coisa. Por exemplo, o sujeito ficou preso no elevador. E aí, todas as vezes que ele passa perto do elevador, ele começa a se tremer e a ter a recordação ruim de ter ficado preso dentro do elevador. Então, o sujeito acha que todas as vezes que ele subir no elevador, vai acontecer a mesma coisa. Obviamente, a probabilidade do elevador quebrar é muito pequena, né? Eu já tenho 40 e alguns anos e nunca vi, na minha vida, nunca fiquei preso no elevador. E olha que eu já andei muito de elevador. Mas, assim, medo do avião cair. Uma pessoa nem anda de avião e tem medo que o avião caia. Não vou viajar de avião porque o avião pode cair. É verdade, o avião pode cair, há probabilidades. O avião pode cair, você pode morrer. Né? É uma notícia que eu sempre digo para as pessoas, que o cara foi para o médico, chega lá, tem duas notícias. Né? Então, o sujeito foi para o médico e o médico disse, eu tenho duas notícias, só te dá uma ruim e uma boa. A ruim é que você vai morrer. E a boa é que eu não sei quando. Então, probabilidade nós temos de várias coisas. Agora,
é preciso enfrentar a síndrome do pânico, pedindo ajuda da família. É preciso ter apoio. Normalmente a família não entende, acha que é frescura, acha que depressão é frescura, vai tratar como mimo, coisas desse tipo. Mas é preciso procurar ajuda. Então, para que você possa enfrentar o ataque do pânico, ou como se diz, a síndrome do pânico, você tem que perder primeiro o preconceito. Então, para você enfrentar uma crise do pânico, um ataque do pânico, você pode tomar algumas atitudes. A primeira dela, reconheça e entenda a síndrome do pânico. A segunda, conheça os sintomas e como tratar a síndrome do pânico. Identifique o que gera ansiedade. Em quarto lugar, aprenda técnicas de relaxamento. Respire fundo. Combata os pensamentos que levam você ao pânico. A gente chama de pensamentos disfuncionais. E, em sexto lugar, use a respiração. Use e abuse da respiração. Você respira pausadamente, lentamente, controlando a sua respiração. Procure um psicólogo. Faça psicoterapia. E, se precisar, também procure um médico para que você seja medicado. E se você já faz um tratamento psicoterápico ou um tratamento medicamentoso, não interrompa o seu tratamento. Em oitavo lugar, e muito fundamental, peça ajuda aos seus amigos e familiares para que você possa então estar enfrentando as crises e o ataque do pânico. Ok? Você pode pedir ajuda ao seu pastor, você pode pedir ajuda à sua mãe, né? Sua mãe, o seu pastor, seu pai, uma pessoa de confiança sua. Como eu disse, as clínicas estão à disposição, as faculdades. Agora, nesse período de pandemia, não, né? Infelizmente, até o atendimento pode ser virtual, tá? Então, se você tiver o desejo, tanto as colegas como os colegas, o nosso Diácono Janduí, como eu, como as duas meninas, a Camila e a outra mocinha que também trouxe o estudo sobre a ansiedade e a depressão, cada uma delas, nós estamos à disposição de procurar ajudar. O Janduí sempre tem procurado ajudar várias pessoas, porque a gente também diz que a nossa clínica também é uma clínica social, mas é preciso enfrentar. E para você enfrentar, você tem que deixar de lado a vergonha. Tá? Então, enfrente. Admita, reconheça que você é limitado. Reconheça que você está fragilizado. Procure ajuda, porque senão a vergonha vai ser ainda maior. E você vai ter cada vez, se alguém já tem esse problema, cada vez mais recorrência da crise, né, do ataque do pânico. Tá certo? Então, eu espero que tenha dado para atender, né, aí as expectativas de vocês. Né? A síndrome do pânico normalmente ela vem da negligência, tá certo? Da ansiedade e da depressão, do descanso, dos bons hábitos. Se você não cuida, a tendência é dessas coisas se repetir. É um conjunto de sinais e sintomas. Sudorese, falta de ar, taquicardia, dormência, uma sensação de morte, de pavor, de sufocamento. Então, repetindo somente para que vocês estejam recapitulando. Mas procure ajuda. O preconceito é o maior de todos os obstáculos. Tá? Nós usamos óculos, como eu já falei. Então, procure um processo psicoterápico. A prevenção, né, porque o processo psicoterápico ajuda você a ter esse tipo de problema. Você vai enfrentar de uma maneira melhor. O teu terapeuta irá te auxiliar ali a enfrentar de uma maneira mais saudável, uma maneira que você pode se sentir confortável de enfrentar o medo. Tá? Então, que Deus te abençoe. E precisando, estamos à disposição. Muito obrigado e até mais.